aqui. Janaína Gracelli, 42 anos, 3 filhos, separada, modelo, Miss, empresária, de tudo um pouco. Minha vida se resume de vir de um pai, de uma mãe, de 4 irmãs, irmã mais velha, então já sabe, aquela irmã que sempre faz tudo, sempre ajuda o pai e a mãe, então desde cedo eu já me vi com essa responsabilidade. Não era gorda, nunca fui gorda, participava de concursos quando eu tinha 16, 17 anos, cheguei a ganhar 2 concursos, era aquela mulher adolescente que foi sempre cobiçada a vida toda. Aos 25 anos, engravidei, tive minha primeira filha, não era de um casamento que eu depois cheguei a casar, tive 2 filhos, e me vi 3 filhos, 30 quilos acima do peso e com milhões de neuras, porque ou meu marido ia me deixar, ou era gorda, e aquelas coisas que todo mundo acha que está acima do peso, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não tem uma profissão. Vamos lá. 3 anos de casamento não deu certo, me vejo na primeira separação, com 3 filhos pequenos e morando numa loja. Acho que foi uma das piores fases da minha vida, porque eu estava com um bebê de 4 meses, um de 1 ano e meio e uma filha de 4 anos. E você sozinha para poder cuidar dos 3 filhos e não... Eu tinha que ter força de algum lugar para poder criá-los. E tentando ser empresária, montando uma loja. E fui. Morei 3 meses nessa loja com os meus filhos. Meus filhos foram criados dentro de um carro. Esses carros de fazer mensagem. Então eu acordava cedo, colocava os 3 e chegava à noite, 10 horas da noite, e ia embora para casa. Então ali a gente comia, a gente bebia, eu trocava as crianças. Me vi assim alguns anos da minha vida com os meus 3 filhos. E chegou uma hora que eu falei, meu Deus, por que eu tô passando por isso? E eu não tinha o que fazer. A única coisa que eu tinha para fazer era trabalhar e tentar criá-los pro bem. Aí vem a segunda separação, que meu marido chega em mim e fala, por que você não pega o seu carro e vai para uma rodovia e entra embaixo de um caminhão? Para mim aquilo ali foi a última vez que ele me humilhou. Eu peguei as minhas coisas, um caminhão, coloquei o que eu tinha e fui recomeçar pela segunda vez. De novo com 3 filhos, mas agora numa kitnet, não mais numa loja. E vi, passando por todos aqueles momentos, e falei assim, algum propósito Deus tem. E consegui criar os meus filhos. Comecei a entrar, eu fui quando eu entrei num concurso de beleza, que eu estava com 30 quilos acima do peso. E nesse concurso, eram meninas de 18 a 36 anos. E eu peguei 2º lugar. Eu falei, alguma coisa está errada. Porque eu com 36 anos na época, 3 filhos, peguei 2º lugar, eu tinha que ter espelho em casa. Foi aí onde eu olhei e falei, não, Janaína, você merece uma vida digna do que você precisa para você. E foi quando as mulheres começaram a ver as minhas fotos, começaram a ver que eu me arrumava, começou a ver que eu dei a volta por cima. Eu fiz de um limão uma limonada. E vieram me perguntar. Foi quando eu criei meu calendário, foi quando eu criei uma revista, foi quando eu tive a ideia de criar a BSB Plus Size, foi quando as mulheres começaram a falar, Janaína, você é um exemplo de vida pra gente. E eu falei, não, eu não deixo mais nenhum homem me humilhar. E daquele momento pra cá, eu falei, não, nunca mais eu não vou deixar qualquer pessoa, não é só homem, qualquer pessoa, me fazer de ponto de referência, porque a mulher, quando tá acima do peso, ela vira um ponto de referência. Ah, a loja da gordinha. Ah, aquela gordinha ali. Então a gente vira um ponto de referência. Que seja então uma referência pro bem, que seja então aquela gordinha que deu a volta por cima, aquela gordinha que ajuda as mulheres, aquela gordinha que foi na Fátima Bernardes, aquela que foi no Faustão. Então essa sou eu. E me passei mais uma vez em momentos difíceis. Parece que os momentos difíceis adoram estar comigo. Mas eu consigo dar a volta por cima, que às vezes eu nem imagino como. Me vejo com os meus filhos maiores em uma loja, devendo 6 meses de aluguel, com um carro numa prestação, devendo o carro inteiro. Já estava em busca e apreensão e eu falei, meu Deus, a única chance que eu tenho agora é um programa de televisão. É doida, né? Porque vai colocar todas as suas dívidas num programa de televisão. Pois eu coloquei. Fiz a inscrição aqui na Catedral, eu vi no DFTV. Faustão vai estar em Brasília, a equipe dele venha fazer uma inscrição. Eu não sabia o que era, fui fazer a inscrição. Quando eu cheguei lá, tinha mais de 500 pessoas.
Então, mais de 500 pessoas para ficar naquela fila, eu fiquei na fila. Na hora da entrevista, eles perguntavam assim, o seu nome, sua profissão e por que você quer ir no Faustão. 99% das pessoas falavam que não tinham profissão, falavam o nome e que queria ganhar o prêmio. Como eu já tinha uma história, já tinha um projeto, eu já defendo uma causa, eu falei, eu tenho um projeto, eu tenho um calendário, eu sou Miss. E nisso foram 15 minutos de entrevista. E o produtor falou, Janaína, se você for chamada, você vai de Miss? Eu falei, lógico, porque eu sou Miss. Hoje eu tenho 16 títulos, nacional e 2 internacional. E vou. Com 15 dias eles me chamaram para me poder ser chamada lá no programa. Em São Paulo, eu fui para São Paulo com R$50 emprestados. E com uma dívida imensa aqui em Brasília. Eu falei, eu não sei o que é voltar para Brasília sem ganhar alguma coisa para me voltar a reconstruir minha vida. E foi assim, fui para São Paulo para uma entrevista de 64 pessoas do Brasil inteiro. Tava lá as pessoas e eu já fiquei preocupada porque eu já sabia que 20 pessoas chegariam até o Faustão, o restante não. E o produtor falou, chega lá, você não pode falar você não pode pedir nada, você não pode divulgar nada, você simplesmente responde o que eles te perguntarem. E nessa fila eu peguei o número 11. Eu falei, então quer dizer que eu já vou chegar até o Faustão. E era um jogo de perguntas e respostas e vieram as minhas perguntas. 6 perguntas eu tinha que acertar. E eu acertei a primeira, qual era a característica principal do Curupira. Aí veio para a segunda pergunta, a música que Ana Carolina gravou com o seu Jorge. É isso aí, acertei. Aí eu tive direito a uma placa. E são 30 mulheres e você tem que escolher uma placa. Tem a placa de número 1, a de número 2, 3, 10, a placa de vai embora. E eu precisava pegar uma placa com dinheiro legal. A primeira placa, peguei de 9 mil. Bom, depois a terceira pergunta eu tinha que acertar o que era antigamente, o que os professores usavam, as pessoas que desenhavam. Acertei a terceira pergunta. Segunda placa, lá vai eu de novo, eu não tinha outra chance. Eu tinha que pegar ou outra de 9 mil ou a placa de vai direto. E com fé em Deus eu peguei a de vai direto. Fiquei naquele trono uma meia hora, acho que foram as piores meia horas da minha vida, porque passaram 14 pessoas na minha frente e nenhuma tirou meu lugar. Eu falei, então hoje esse prêmio vai ser meu. Volto para a segunda fase com o Faustão. Ele me pergunta, mais uma pergunta, verdadeiro ou falso, eu acerto essa pergunta, lá vou eu para 32 mil reais. Então assim, era tudo ou nada. Aí vem mais uma charada, ele pergunta se eu for ficar na charada nos 32 mil ou eu vou para frente. Eu falo, não, quero ir para frente, porque 32 mil ainda não me ajudava a resolver minha vida. Acerta a segunda charada, 64 mil. Enfim, a última pergunta. Eu sempre penso assim, realizar o sonho dos meus filhos. E um dia eu realizei o sonho da minha filha de conhecer o Luan Santana. E a última pergunta era justamente sobre a vida do Luan Santana. Por isso que eu falo que a vida, ela gira. O que a gente faz aqui, um dia ela volta pra gente. Então, um dia eu realizei o sonho da minha filha. Então, por isso eu sabia qual era a idade do Luan Santana. Meu prêmio foi para 128 mil reais. Até o Faustão, depois do que a gente gravou, ele chegou em mim e falou assim, olha... eu tô feliz de você ter ganho, o dinheiro valeu, porque você é uma pessoa que merece. Então, assim, daquele dia eu comecei a dar eu dei uma volta por cima na minha vida. Eu paguei as minhas dívidas, eu quitei o meu carro, eu dei uma festa de 15 anos pra minha filha, eu dei um carro pra minha irmã que sofreu um acidente e perdeu o carro dela. Então, assim, eu fiz coisas que se eu não tivesse esse dinheiro e se eu não acreditasse em Deus, eu nunca teria feito. E foi daí que mais visibilidade meu projeto teve, a BSB Plus Size, que é um grupo que a gente... ajuda as mulheres, que a gente conversa com as mulheres, que eu realizo eventos. E um dia uma moça chegou em mim e falou, Janaína, as suas fotos, a sua história de vida, ela me motiva. Depois que eu te vi na televisão, depois de 3 meses eu consegui levar meu filho para a escola. Porque ela já estava trancada em casa há 3 meses e não conseguia nem sair para levar o filho na escola. Um outro depoimento que me chocou muito de uma moça me disse que ela saía com o namorado dela, ela pesava mais de 100 quilos e ele apresentava ela como irmã. Então, assim, que país é esse que a gente não pode se amar e se aceitar do jeito que a gente é, mesmo estando acima do peso, mesmo estando com uns quilos a mais, ou se a gente é muito alto, ou se é muito magro, que tem esses preconceitos. Então, assim, eu tô aqui para qualquer tipo de preconceito para ser banido. Porque a gente tem que ser amado do jeito que a gente é, se aceitar do jeito que a gente é. E eu aprendi a me valorizar, a me amar.
Assim, eu tenho várias histórias de vidas bacanas que, se as mulheres quiserem se inspirar, quiserem saber das histórias, quiserem saber do que eu já passei, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu vim mesmo de baixo e eu tô sempre com as pessoas ou de baixo, ou meio, ou em cima. Pra mim, todos são iguais, tá? Então, eu deixei um pouquinho aqui da minha história, pra vocês quiserem saber mais. Janaína Graciele tá aí no Face. E muito obrigada pela participação. Essa conversa precisa continuar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comente, curta, compartilhe. Tem vídeo novo toda semana.